Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 3 de maio de 2012 e nós vamos começar a nossa 95ª quinta técnica. Eu queria aproveitar para contar para vocês que temos acompanhado. Bem, em primeiro lugar, vocês perceberam, mudamos o horário. Nós entrávamos 15 minutos após o pregão e agora estamos entrando às 6h15, ou seja, 1h15 após o fechamento do pregão. Isso porque nós estamos em parceria com a XP, corretora XP. Nós estamos aproveitando o pregão ao vivo que eles têm, que é um canal que fica na homepage deles. Então você pode acessar hoje pela página da nossa empresa, Constop Consultoria, ou pela homepage da XP. Queria também contar a vocês que nós publicamos, nós temos um site que é constop.com.br e no site vocês podem ver vídeos, porque todo o nosso processo de análise e as recomendações que nós fazemos se baseiam no método de operar nos mercados, que nós chamamos de método Constop de operar nos mercados. E o método é muito simples. Eu até já tive a oportunidade de falar aqui há 15 dias atrás, se não me falha a memória, expliquei exatamente o que é o método. Se você quiser assistir as outras quintas técnicas, você pode ter acesso a elas na sua integridade, na sua totalidade, no endereço vimeo.com/constop ou youtube.com/constop. E também no nosso site, constop.com.br, você tem acesso às outras quintas técnicas e duas coisas que eu acho que valem a pena você, se não conhece ainda, tomar conhecimento, conhecer, saber do que se trata. O método Constop, que nós falamos sempre aqui na quinta técnica, e no nosso site tem uma explicação detalhada dele, e a ferramenta do método Constop no Terminal Enfoque. Nós instalamos a ferramenta do Terminal Enfoque, do método Constop no Terminal Enfoque, e ela é muito boa para calcular o seu risco, para controlar o seu risco, porque o que ela faz é calcular o tamanho da sua posição. Mas queria também contar que hoje nós lançamos o nosso produto principal da Constop, que são indicações de compra e venda, alertas de compra e venda, recomendações de compra e venda de ações e commodities. Nós hoje soltamos um e-mail, alguns de vocês devem ter recebido, e esse e-mail leva para um vídeo, que é esse vídeo aqui, na qual eu apareço explicando o que é a ferramenta. Ele é um vídeo rapidinho. Ele tem apenas 4 minutos. A primeira é que nós integramos o método Constop. Esse método é uma maneira de... Enfim, isso é para onde leva o e-mail que nós mandamos hoje. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, ao receber esse e-mail, clique no ícone ou visite o nosso site. Muito bem, vamos começar com as análises. Primeiro vamos falar do índice Bovespa, como sempre. Eu preciso um minutinho só para sincronizar aqui o nosso processo.
Prontinho. Agora sim. Comi barriga aqui porque devia ter feito isso antes. Não fiz, mas tá aqui. Muito bem. Essa semana que passou nos deu um pouco mais de luz sobre o que está acontecendo com os mercados. Eu estou mostrando aqui para vocês o índice Bovespa nominal, onde nós temos que entender como principal sinal técnico, ou melhor, onde nós, com a nossa leitura técnica, entendemos que o principal sinal técnico é o rompimento dessa reta de suporte. Rompimento dessa reta de suporte que posteriormente foi confirmado com esse ponto por baixo da reta. A gente costuma dizer que esse é o último ponto da reta, que confirma a reta e que basicamente nos mostra que o mercado estava respeitando esse rumo, o mercado estava levando os preços num processo de alta que respeitou esse rumo durante 2002, vejam, até 2012, são 10 anos. Ele passou a não mais respeitar esse rumo a partir de 2011, em agosto do ano passado, na queda em função do rebaixamento dos Estados Unidos. Isso aconteceu e, tendo tocado essa reta pela parte de baixo, o mercado confirma que essa era a reta verdadeira, aquela que nos dava o rumo que vinha sendo respeitado pelo mercado, e nos diz que em função do mercado não está mais respeitando esse rumo, a gente deve ter um rumo no sentido contrário. Isso mostra que esse processo todo de alta terminou. E isso, minha gente, nos dá condições de imaginar que nós podemos ter correção Fibonacci desse processo todo. E correção Fibonacci desse processo todo nos traz para por volta dos níveis atingidos no subprime. Nós, entretanto, entendemos que o mercado pode deve, melhor dizendo, vir abaixo desses níveis atingidos no subprime em outubro, novembro de 2008. Que hoje equivaleriam a 30 mil pontos no índice Bovespa, seria uma queda de aproximadamente 50% em termos nominais. Eu quero mostrar a vocês o gráfico de dólar, que é um gráfico que a gente traz desde 1963, em que a gente vê alguma coisa similar, mas não idêntica ao que está acontecendo no gráfico nominal. Em primeiro lugar, a gente tem aí a ocorrência desse canal de alta. Vejam, esse canal toca aqui nesse fundo em 1965, após a Revolução de 1964, toca no fundo do presidente Lula, toca nesse outro fundo aqui. Aliás, essa reta eu acho que andou se mexendo nessa reta aqui. Deixa eu adequar ele. Mas agora sim. Eu estou com as duas retas certinhas, bem paralelas. Mas não faz muita diferença, né? Não muda muito a figura que nos é apresentada por esse gráfico. A gente vê um processo de alta, que é o que costuma acontecer com os mercados de ações, porque aumenta a população e porque o homem é inventivo e vai constantemente aumentando a sua produtividade. Então, é por isso que a gente vê os mercados de ações no mundo inteiro inclinados para cima. O problema é que existem os entrementes, né, os entretantos. Aqui em 71, isso foi o que mais durou 12 anos. Né? Em 86, a partir do topo de 86, durou 1, 2, 3, 4, 5, e em 97 também durou 1, 2, 3, 4, 5 anos.
Agora, esse processo já teria durado 1, 2, 3, 4 anos. Nós entendemos que ele deve durar mais e que existe uma possibilidade muito grande que os preços se acerquem dessa reta suporte aqui de baixo, o que poderia acontecer lá próximo dos 20 mil pontos. Só que esse, como é um gráfico indexado em dólar, os 20 mil pontos é considerando o dólar de hoje. Se o dólar subir, os 20 mil ou 16 mil, ou seja lá quanto for, também vão subir, né? E essa escala muda todo dia à medida que muda a cotação do dólar. Bem, o que nós constatamos nesse gráfico é que nós ainda não rompemos, não dá para a gente dar como pá de cal o rompimento dessa reta. Existe a possibilidade aí para os mais arrojados de achar que essa reta que vem de 2002 e passa pelo fundo do subprime, essa reta passaria também por esse fundo de agosto, que foi o fundo do rebaixamento dos Estados Unidos, né? E que, portanto, o mercado já teria rompido, teria feito uma espécie de um pullback e agora estaria confirmando esse rompimento. Mas eu prefiro ser um pouco mais conservador e achar que essa reta ainda não foi rompida, porque, vejam, eu entendo que a gente deve dar mais prioridade para os pontos atuais da reta. E em sendo assim, nós temos que passar essa reta por esse último fundo que aconteceu aqui. Vejam, eu estou passando pelo fundo do subprime e estou passando... nós temos que passar aqui, ó. A rigor nós temos que passar aqui. Então, a situação é essa hoje nessa reta e não dá para jurar por Deus que essa reta foi rompida. Mas, se os preços tiverem uma queda substancial nessa próxima semana, isso vai ser uma indicação a ser considerada. E vai ser uma indicação muito importante, porque eles então estariam rompendo essa reta de longo prazo. Vejam vocês a importância dessa reta, né? E a partir de então também nós teríamos condições de imaginar que o mercado deveria atingir Fibonacci. Eu quero mostrar para vocês o que já aconteceu em termos de Fibonacci. Por uma dessas coincidências da vida, o gráfico indexado em dólar aí se assemelha ao gráfico nominal, porque nós já tivemos com a onda que nós entendemos ser a onda A desse processo, né, do ciclo que começou com o presidente Lula aqui em 2002, outubro de 2002, nós teríamos tido onda 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos tido na queda do subprime a onda A. Esse processo todo aqui, ou esse processo teria sido a onda B, formou-se um topo e agora nós estaríamos iniciando a onda C. É isso que nós entendemos que está ocorrendo. Então a onda A trouxe os preços até o primeiro número Fibonacci e a onda C nós entendemos deverá trazer os preços até no mínimo o segundo fundo, pelo menos o segundo número Fibonacci, que seria a retração de 50% desse movimento de alta, ou quem sabe talvez até para o segundo número Fibonacci, então eles estariam se aproximando dessa reta suporte de longo prazo. A gente tem uma visão aí um pouco mais detalhada, né? Muito bem. Então, nesse sentido, nesse gráfico, essa semana que vem pode ser decisiva, porque se os mercados romperem esse nível, aí então, gente, eles também estarão, quer dizer, se tiverem uma queda acentuada, eles estarão rompendo a reta de suporte no gráfico indexado em dólar, mas também estarão escapando dessa acumulação, que pode ser entendida como duas bandeiras de baixa ou um retângulo de baixa. Então nós podemos ver isso com olhos de duas bandeiras de baixa, uma bandeira de baixa e outra bandeira de baixa. Isso é uma situação muito comum que acontece. Eu até demorei para entender por que o mercado costumava fazer duas bandeiras. E uma vez dando aula, me veio o estalo. Eu até, muitas vezes, nos cursos que dava, dizia aos alunos que, por exemplo, quando eu tinha um exemplo de rompimento de
um grande triângulo ascendente, que aliás foi um triângulo ascendente que aconteceu no Bovespa em 96, se não me falha a memória. 96. Então, após esse triângulo, o mercado arranca, tem um rally e logo em seguida faz uma bandeira de alta. E logo depois que ele faz essa primeira bandeira de alta, ele escapa de novo dessa bandeira e faz uma segunda bandeira. E eu até costumava dizer que o mercado fazia isso porque a bandeira nada mais é do que um processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro. O mastro põe um baita lucro no bolso, mas não é bem no bolso, é na bolsa, né, para um monte de gente que está com posições compradas. Então, essa é uma grande parcela dessas pessoas, principalmente aquelas que estão operando mais do que podem, elas ficam ansiosas para realizar esse lucro e o processo de realização de lucro cria uma pressão de venda artificial porque a gente liquidando, não porque acha que vai cair, mas só porque quer botar o dinheiro no bolso. Mas esse processo artificial de venda faz os preços derivarem no sentido contrário ao da tendência, formando o que a gente conhece como uma bandeira de alta, que tem esse formato aqui, que é o mastro, e aí um processo de deriva no sentido contrário ao da tendência, que forma a bandeira. Logo depois, então, o mercado tem mais uma alta, e aí os preços acabam derivando de novo e fazendo uma outra bandeira. Isso costuma acontecer com uma frequência muito grande. Como eu disse, eu antigamente ensinava que isso era porque esse pessoal que realizava lucro aqui, eventualmente entrava comprando de novo por aqui e depois realizava lucro por aqui de novo na bandeira, e quando o mercado voltava a subir, aí eles ficavam quietos e não realizavam mais, porque tinham errado uma vez aqui, outra vez aqui, e aí eles até brincavam que eles se amarravam no bonde e diziam que agora iam até o ponto final, não é? Mas se a gente olhar isso aqui em termos de Elliott, a gente vai perceber que isso aqui é muito normal de acontecer, porque a hora que o mercado engata a primeira, segunda, terceira para cima ou para baixo, é muito razoável que ele tenha uma primeira bandeira e uma segunda bandeira, porque se isso aqui, por exemplo, vamos tirar a parte de venda, a parte de baixa daqui, para não confundir, vamos pensar só na parte de alta, né? Então, se isso aqui é uma onda impulsiva, isso deve ter uma pequena onda impulsiva, isso deve ser composto por 5 ondas. O mastro é a onda 1. A bandeira é a onda 2, o segundo mastro é a onda 3, a segunda bandeira é a onda 4, e aí vem a onda 5. E a onda 5 costuma ser maior do que as outras. Por quê? Ora, porque ela é carregada com o auge da euforia. Assim como a onda 5 de uma tendência de baixa, ou de uma onda impulsiva de baixa, ela costuma também ser a maior de todas. Porque aí ela é carregada com o auge da euforia não, da paura, do medo, né? Então é muito natural que a gente tenha uma bandeira e depois outra bandeira, que eu acho que é exatamente o que nós estamos visualizando no índice Bovespa de hoje. Essa primeira bandeira e essa segunda bandeira. Agora, como eu disse, eventualmente algumas outras pessoas podem estar também, alguns outros colegas analistas técnicos podem estar analisando isso como sendo um retângulo ou uma acumulação. Bem, acumulações, sabe-se empiricamente pelos estudos que a gente faz, e acumulações costumam dar continuidade ao movimento que as precedeu. E o movimento que precedeu essa acumulação é um movimento de baixa, né? Então eu acho que nós vamos estar chamando isso aqui de retângulo, e acho que esse retângulo é uma frutinha que está já madurinha, pronta para ser colhida, e acho que ele provavelmente vai ser colhido nessa próxima semana, com os preços caindo aí, ou rumando para o seu objetivo de baixa, que a gente projeta igual ao mastro anterior, à queda anterior, né? Mas como isso nos traz próximos de 56 mil pontos, e como a gente percebe claramente que a gente tem suporte aqui a 55 mil pontos, então a gente vai ser um pouquinho mais otimista com relação
objetivo, né? Pessimista em relação aos rumos da Bolsa Brasileira de Ações. Mas eu vou ser um pouco mais otimista e vou achar que a Bolsa está indo para um objetivo, ou estará indo, caso essa nossa análise de que isso é um retângulo se confirme, e para se confirmar teria que romper para baixo os 61 mil pontos, que é o mínimo dessa acumulação aqui. Então um bom rompimento abaixo de 61 mil pontos no Bovespa nominal colocaria os preços rumo a seu próximo objetivo de baixa, que estaria aí na faixa de, vamos dizer, 56, 55. Eu acho que com grandes chances o mercado chega a 55. Chegar a 55, na verdade, implica em o mercado caminhar, talvez com alguma pequena bandeira de baixa, ou com algumas paradas, mas fazer um movimento definido para esses 55 mil pontos, onde existe suporte. O suporte é um suporte forte que nós vamos ter aí, oriundo de dois fundos e dois topos que nós temos. Nós temos um fundo em dezembro do ano passado, temos um fundo em novembro do ano passado, temos o topo de uma pequena bandeira aqui em outubro do ano passado, temos aqui o topo de uma pequena bandeira de baixa também em setembro do ano passado, e temos um pequeno topo aqui em agosto do ano passado. E se a gente for para olhar para a esquerda, quem sabe nós vamos ter ainda mais coisa acontecendo nesse nível, como a gente vê aqui que tem, né? 55 mil pontos. Além de tudo isso que eu já mostrei para vocês, nós temos aí também um fundo em 2009 e um topo importante em 2009 também, que aconteceu em junho de 2009. Então, grande chance, se esse suporte a 61 for rompido, os preços caírem para teste desse importantíssimo suporte aí a 55. Eu acho que isso pode acontecer de uma maneira bastante rápida, violenta e acelerada. Isso porque eu entendo que os mercados já nos deram muitas informações. Aliás, minha gente, eu vou ser muito franco com vocês. Eu logicamente vejo gráficos todo dia. A gente está aqui na Constop, a nossa equipe de 5 analistas, nós estamos todo dia discutindo os mercados, analisando os mercados, nós estamos buscando as recomendações que nós soltamos no nosso serviço de alertas, né, serviço que nós lançamos hoje, que são basicamente recomendações de compra e venda de ações e de commodities que a gente manda em tempo real, e essas recomendações são recebidas no Terminal Enfoque. E no Terminal Enfoque elas se ligam com a ferramenta do método Constop, de maneira que o nosso usuário recebe a nossa recomendação e a ferramenta calcula para ele o tamanho da posição que ele deve ter para que ele esteja seguindo um rígido controle de risco. Muito bem, então nós ficamos vendo as ações todo dia. E eu apesar de que hoje nós fizemos uma recomendação de compra para o fundo Constop e não fizemos recomendações de venda, eu vou dizer a vocês, eu especificamente, estou com o meu trabuco absolutamente engatilhado para aproveitar as oportunidades de venda que eu acho que vão estar acontecendo. Se nós estamos certos, se nós estamos visualizando nessa acumulação, uma acumulação que vai dar continuidade à baixa, e se os 61 mil pontos no Bovespa forem rompidos, como nós entendemos que vai acontecer. Eu estou com o meu trabuco bem engatilhado e quero ver se nós vamos conseguir, com a ajuda de uma sintonia fina no gráfico intraday, se nós vamos conseguir fazer uma boa posição para o fundo Constop, uma boa posição de venda short, né, venda descoberta. Porque eu estou escutando gritos altos do mercado. Eu vou mostrar para vocês alguns deles. Nós temos aí também indicações no S&P, no Dow Jones e agora no Nasdaq também. O petróleo hoje gritou muito alto, me vendam, por favor. Ele gritou muito alto, ele escapou de uma acumulação. Eu, para falar a verdade, estou falando aqui da boca para fora, não vi o fechamento, vamos ver já já. Mas o CRB também, que é o índice das commodities, também deu um grito estridente de me vendam e de sai de baixo que eu vou para baixo, de sai da frente que eu vou para baixo. Eu vou mostrar a vocês. Então, em função disso, eu estou entendendo que, a menos que os bancos centrais americano / europeu tirem algum outro
coringa do bolso, coisa que o mercado está dizendo que eles não têm mais, porque o mercado, a nossa análise técnica está mostrando que o mercado está ficando cada vez mais claramente pró-ursos, pró-vendido, pró-bearish, pró-bears. O mercado está cada vez mais bearish. Então, bearish é a expressão em inglês que se diz quando se acha que o mercado vai cair, né? Bearish vem de bear, que é urso, que representa os vendidos. Então eu acho que o mercado está cada vez mais bearish, está dando esses sinais. Vou mostrar aqui a vocês. Bem, vimos o Bovespa à vista, e então, portanto, continuamos baixistas no curto, médio e longo prazo para o Ibovespa à vista. Quero mostrar para vocês o Ibovespa futuro, onde a gente tem, esse é o gráfico que vem desde 1990. A gente vê que ele parece um oscilador, né? Tem um nível de suporte que é o pai de todos os suportes aqui, tem um nível de resistência aqui em cima, que é a mãe de todas as resistências. Eu estaria aqui em 108 mil pontos. 108 mil pontos é o nível ajustado, que equivale hoje ao que foi o topo, que teria sido o topo de 2008. E vejam, a gente também vê aqui claramente 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, uma onda impulsiva, uma onda corretiva, e nós entendemos que estamos no meio de uma segunda onda corretiva que deve trazer os preços abaixo desse nível aqui. No índice Bovespa, a gente tem uma projeção que pode fazer, que é a projeção da perna do subprime projetada para baixo, a partir do que nós entendemos ser o topo da onda B, seria isso aqui, e que traria os preços para 33 mil pontos, aproximadamente, se isso acontecer. Bem, nesse ínterim, nós ficamos de olho no que está acontecendo nesse processo de alta aqui. E esse processo de alta nos dá uma reta que tinha 4 pontos. 1, 2, tá, isso aqui escapuliu um pouco, esse aqui nós fixamos o ponto no corpo real dessa reta, desse fundo, perdão. Passamos por esse fundo de dezembro, passamos pelo fundo de abril do mês passado, e o que eu estou enxergando é uma bandeira de baixa acontecendo por baixo dessa antiga reta suporte. Mas a gente também pode classificar isso como uma acumulação, como um retângulo, né? Então a gente tem uma situação muito parecida aí com a situação do gráfico do Ibovespa nominal, mas isso para mim tem toda a característica de que dará continuidade ao movimento que o precedeu. E isso aqui a gente então também tivemos a confirmação aí do suporte, que no índice futuro está em 61.500, mais especificamente, eu vou dar o ponto exato, é o fundo mais baixo dessa acumulação. O mínimo é o mínimo do dia 23 de abril, que foi 62.510. Então, como base, 62.500. Se vocês virem o índice abaixo de 62.500, ele está confirmando que essa acumulação era uma acumulação de continuação e de que ele está caminhando aí para os 56 mil pontos, ou seja, colocando uma perna parecida com essa última perna. Bem, 56, na verdade, aí nós teríamos suporte a 57, que são esses fundos de novembro e dezembro aqui. Então, difere um pouquinho do índice à vista, né? Nós estaríamos caminhando para 56 e o índice à vista estaria caminhando para 55. É isso aí. Aliás, 57 no índice futuro, né? E 55, 57 no índice futuro, 56, 55 no índice à vista. É mais ou menos a mesma coisa, né? Bem, como sempre a gente gosta de falar do S&P, que nós entendemos é o cara que controla isso tudo aí, né? É o cara que manda no mundo, como eu costumo dizer. Essa é a figura do S&P, esse é o SP500, são as 500 maiores ações americanas. Esse é o gráfico à vista, e eu, na verdade, estou mostrando para vocês o gráfico diário.
nós vamos ver também em seguida o gráfico intraday, porque esse gráfico diário para agora, mas o intraday continua a rodar, né? E aí a gente vai ter um pouquinho de tempo real aqui na nossa quinta técnica. Mas vejam o que está acontecendo. Nós entendemos que, na verdade, estamos aí junto com também o grande especialista de Elliott dos Estados Unidos, que é uma pessoa que eu respeito muito, que já vi falando em duas ocasiões, em duas palestras, na verdade, seminários internacionais que eu participei, uma vez em Washington, outra vez em Madrid, que é o Robert Prechter. E na visão dele, nós tivemos a onda A, a onda B, e agora nós estamos tendo a onda C, sendo que a onda C teve o seu primeiro movimento de baixa. Isso aqui tudo seria o segundo movimento que seria a onda 2 da onda C, que ainda teria a onda 3, 4 e 5. Muito bem. Então nós estamos monitorando esse processo aqui no mercado americano. Bem, no monitoramento desse processo, nós já tivemos isso aqui, com que lidar. Os preços caíram, isso aqui é a queda de agosto nos Estados Unidos, do rebaixamento dos Estados Unidos. Depois houve nova liberação, injeção de recursos na economia global, e os preços subiram, e a partir daí nós tivemos o rompimento desse topo anterior aqui. Para minha surpresa, porque eu realmente confesso que não acreditava que isso iria acontecer. Aconteceu, mas os preços, ao invés de evoluírem após terem rompido essa resistência importante, que era a resistência de um topo que foi responsável por uma queda, após o qual os preços caíram 21,6% nos Estados Unidos. Isso é uma barbaridade, né? Muita oscilação. Então, o ponto principal nós rompemos esse nível, que é um nível importante, caiu 26% após esse nível, não é? É isso? Eu estou falando besteira aqui. Os preços caíram, 21% após esse topo. Então ele era um nível importante. Depois esse topo também é muito importante, porque ele mostra aqui o fundo. Bem, eu já fiz esse exercício com vocês, vou fazer de novo, que não custa nada a gente ver a importância desse nível que foi rompido. Vejam, ele é fundo dessa grande formação de topo aqui, que a gente pode chamar de cabeça e ombros, ou topo duplo, que aconteceu em 2007, né, anterior ao subprime. E ele é também esse nível é também o fundo dessa acumulação aqui, que foi o topo de 2000. Então é um nível muito importante. O mercado deixa mais um topo recente aí, é um número de 0 a 10, era uma resistência nota 10. Os preços rompem essa resistência e não tem continuidade. Depois disso, eles caíram, romperam essa reta de suporte. O rompimento dessa reta de suporte me dá condições de imaginar que nós vamos ter uma correção Fibonacci desse processo. Puxa vida, estou pegando o objeto errado aqui agora sim. E correção Fibonacci desse processo traria os preços para essa reta suporte aqui que equivaleria a uma queda de mais uns 8% aí. Agora, depois disso, os preços na semana passada, na última quinta técnica, quinta, quarta, terça, sexta, e na última quinta técnica que nós falávamos, nós estávamos nesse dia aqui, os preços estavam tentando escapulir do que eu estava imaginando ser uma bandeira de baixa, né? E eu disse naquela ocasião que isso aqui poderia acontecer. E aparentemente é exatamente o que parece estar acontecendo. O que parece estar acontecendo é que essa alta continua, quer dizer, esse processo continua dentro dessa que eu acho que é uma acumulação ou uma correção que vai dar continuidade, uma reação, melhor dizendo, né, que vai dar continuidade à baixa. Somente o rompimento do topo a 1420 é que então transformaria esse processo num processo de pivô, que é uma situação em que
a resistência é rompida, a gente tem um pullback da antiga resistência que oferece suporte, e aí os preços iriam embora rumo ao teste do seu topo principal, eu entendo, aí que está aí na casa de 1.550, isso equivaleria a uma alta de aproximadamente 11% a 13% no S&P. Nós não acreditamos que é isso que vai acontecer, nós entendemos que existe uma grande chance que esse processo mande os preços para baixo, e se isso acontecer, se o suporte a 1.360 for rompido, então não só os preços estariam caminhando rapidamente aí para 1.300, mas nós teríamos tido o que eu considero a mais importante indicação técnica, a mais confiável, aquela que eu não tenho a menor dúvida de seguir cegamente. Aconteceu essa indicação, que é o que o americano chama de bull trap, que é uma situação em que uma resistência importante é rompida e em seguida desrompida. Isso, minha gente, é fatal. Isso aconteceu em 2000, isso acontece muitas vezes, e quando acontece é uma senhora indicação de médio e longo prazo que formou-se um topo principal. Porque vejam, e essa especificamente, essa indicação, quer dizer, os preços terem rompido a resistência que eu mostrei a vocês, a importância dela, né, a 1.360, os preços terem rompido essa resistência e entrarem de novo para baixo, é mais importante ainda por causa da importância dessa antiga resistência que agora virou suporte. Por quê? Porque uma resistência importante como essa tem milhares, no mercado americano, no S&P, são milhões de ordens de stop. Provavelmente são milhões de ordens de venda logo abaixo dessa resistência. Por quê? Porque ela é uma resistência importantíssima, né? Então, abaixo dela existem milhões de ordens de venda. E logo acima dela existem milhões de ordens de stop, que são as pessoas que estão vendidas no S&P, que são capitais do mundo inteiro que operam no S&P, que é o mercado de maior liquidez do mundo inteiro, a menos que talvez algum bonde que eu não saiba, mas se não o maior, é um dos maiores, um dos mercados com maior liquidez. Eu acredito que é o mercado com maior liquidez. Então, capitais do mundo inteiro operam nisso, e existem milhões de ordens de stop logo acima desse nível. Então, quando um nível desse é rompido, os comprados não só não têm mais as ordens de venda que estão abaixo desse nível, como passam a contar com milhões de ordens de compra que são ordens de stop que estão acima desse nível. Ou seja, junta a fome com a vontade de comer e rally é o que deve acontecer. Quando não acontece isso, minha gente, tem alguma coisa errada. Eu acho que nós estamos com grandes chances de também, nessa próxima semana, ver isso acontecer. Se vocês virem o S&P nessa próxima semana ou na outra semana abaixo de 1.360, abaixo desse nível aqui, então lembrem dessa conversa nossa aqui e saibam que pelo menos eu considero que essa poderá ter sido a indicação técnica da década, uma indicação técnica de uma importância enorme. Bem, estarei errado na minha previsão de que isso deve acontecer. Se os 1.420, estarei errado pelo menos no timing do processo, né? Se os 1.420 forem rompidos, os preços devem subir mais. Mas olho nos 1.360 aí no S&P. Eu disse a vocês que ia mostrar o mercado à vista. Aliás, o mercado online, o mercado intraday, o S&P intraday. E vejam o que me chama atenção aqui no mercado intraday. Do SP, do mini S&P. Vejam lá. Isso aqui é o que eu achava que era uma bandeira, né? Aí os preços subiram, na última quinta técnica eles estavam mais ou menos por aqui. E vejam o que os preços fizeram aqui em cima. Notem que eu delimitei os preços aqui, quer dizer, eu tracei essa faixa azul, que era
é o fundo dessa acumulação grande, que foi o topo que aconteceu aí no final de março, e também ela está acima dessa outra acumulação aqui, e estava abaixo dessa formação que parece uma formação de cabeça e ombros. Vejam como tem toda a característica de uma formação de cabeça e ombros, né? Por que eu passei esse nível aqui? Eu passei esse nível nos dois últimos fundos, porque os dois últimos fundos são aqueles que devem ser mais considerados. E depois disso, vejam o que os preços fizeram. Eles fizeram um pullback, aí quase que milimetricamente, nesse nível, e agora, nesse momento, estão se acumulando numa formação que tem características de bandeira de baixa, que deve dar continuidade ao movimento de baixa. Então, estou esperando para os próximos dias o S&P mais baixo. O S&P mais baixo, minha gente, certamente vai trazer o Bovespa para níveis mais baixos. Por outro lado, eu quero... Bem, vou mostrar o Dow Jones rapidamente. Nós já estamos aí adiantados na nossa hora. O Dow Jones... testa o topo numa formação que me parece uma deriva, que indica perda de força desse movimento de alta, e acho que está indicando isso aqui também. Esse é o Dow Jones à vista, e eu quero mostrar para vocês o Nasdaq, que hoje também teve o Nasdaq está num nível de suporte, de resistência, ele está testando no momento, que é esse nível aí de 2.800, esse é o Nasdaq 100, e talvez esteja mostrando uma bandeira de alta aqui. Mas essa reversão de hoje foi um pouco forte demais. Nós já tivemos aqui também uma estrela cadente, que também não é boa. Eu acho que é bom ficar de olho no Nasdaq. Se ele romper 2.640, bem, se isso acontecer, o S&P já vai ter rompido aquele nível importante que eu mostrei para vocês. Mas vamos rapidamente às perguntas, mas eu acho que é muito importante eu mostrar para vocês isso aqui, ó, que é o puxa vida, eu tô me estranhando aqui com o terminal em foque. Puxa vida, que é isso? Agora sim. Ok. Tá. Desculpem aqui o baile que eu tomei desse cara aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o... Nossa, que baile que eu tomei. Bem, muito bem. Esse é o CRB, que é o índice das commodities. A gente vê aqui um processo de 1, 2, 3, 4, 5, A, B. E nesse processo nós tivemos esse nível aqui claramente rompido com um pullback e o que nós entendemos ser um retângulo, uma acumulação que deve dar continuidade a esse movimento de baixa. E nesse retângulo, vejam o que está acontecendo agora. O que aconteceu ontem e hoje. Esse processo aqui, essa pequena alta foi rompida, o mercado começou a tomar rumo para baixo. Ele rompeu essa pequena retinha aqui, então eu acho que isso vai trazer os preços para cá, e é mais uma para cá, e seria 294 aí no CRB, né? E o petróleo, que eu não sei como fechou, mas eu olhei hoje durante o dia e estava muito feio, estava realmente muito feio. Petróleo essa commodity, que eu costumo dizer que habitava essa toca aqui, habitou essa toca por 20 anos, tá? E aí escapuliu dessa faixa, sei porque nós temos poucos barras aqui, agora sim. Então o petróleo habitou essa faixa por 20 anos e escapuliu dessa faixa em 2004 por conta da liquidez estonteante que foi promovida pelos Estados Unidos, pelo subprime e tudo mais.
foi até 145, depois tomou o baque do subprime, agora está testando lá, está próximo do topo principal, do último topo, no que eu acho que é o topo da onda B, e vejam o que aconteceu agora. O que nós já temos no petróleo? Nós já temos isso aqui, o rompimento dessa reta, que nos dá direito de imaginar que Fibonacci vai ser atingido, Fibonacci não foi atingido ainda, e agora nós temos também isso aqui, que é essa outra reta, meio paralela com essa aqui, que eu gosto muito, uma situação que eu gosto bastante, e vejam o que aconteceu hoje. É como eu imaginei, não teve muita folga para o petróleo hoje não. Tá? Então isso aqui tudo eu entendo é uma reação, é uma onda corretiva de um processo impulsivo que se iniciou, onda 1, onda 2, eu acho que nós vamos ter onda 3, onda 4, e os preços vão para baixo. Eu acho que isso aqui hoje foi muito baixista, e isso deve também trazer Bovespa para baixo. Então é isso, de uma maneira geral, estamos aí baixistas no curto, médio e longo prazo na maioria dos mercados. Felipe, temos perguntas? Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar com Vale e Petro, né? Bastante comentado aqui no chat. Petrobras hoje tomou a mesma tunda, vamos dizer assim, que o petróleo tomou, né? Depois daquela alta bastante significativa de ontem, nós tivemos hoje uma reversão. Esse é o quadro de Petrobras, é um ativo que está em alta desde 1995, em valores nominais. Petrobras teve uma alta de 14.000%, até o topo anterior ao subprime, até hoje teria tido uma alta de 6.900, quase 7.000%, quer dizer, subiu uma enormidade. Isso me leva a crer que esse processo todo aqui, isso e, logicamente, a observação que a gente faz de análise técnica, mas isso para mim tem toda a cara de uma formação de topo, e eu entendo que esse nível aqui de baixo, essa reta aqui, esse processo vai desencadear uma baixa que vai resultar nisso aqui. Os preços caindo muito, meu objetivo para a Petrobras é R$5. Esse é o gráfico nominal, né? Muito bem, então nós estamos analisando o que eu entendo ser uma formação de topo, mas é uma acumulação que vem se arrastando aí desde 2006, né? 2006, digamos aí desde 2007, vamos tirar essa parte aqui, a partir de 2007 ele entrou nessa grande acumulação aqui. E nessa acumulação nós já temos uma reta de resistência muito bem definida, com 3 pontos distantes, 3 anos entre eles, né? E depois disso nós tivemos o rompimento dessa retinha aqui, que também tinha 3 pontos, e isso sugere que o mercado vem testar aqui o seu fundo principal, R$18. Hoje, eu acho que foi muito significativo, nós tivemos aqui uma reversão, está acontecendo dentro dessa acumulação, não tem tanta importância assim, mas isso faz com que essa acumulação tenha características ou passe a ter mais características de retângulo. Uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. De maneira que eu entendo que Petrobras está caminhando para teste e rompimento do seu suporte a 20,80, com os preços caindo para seu próximo suporte, que está aí no fundo principal a 18/1760, por aí. 18, eu acho que 18 é um bom número. Acho que nós estamos aí no processo de 18. Se os preços forem acima da máxima de hoje, que define uma resistência, que é o ponto mais alto dessa acumulação atual, o valor é 22,25. Então, se nós tivermos um bom fechamento acima desse nível, nós vamos ver Petrobras provavelmente subindo até a sua próxima resistência a 23,20. Mas eu não acredito, com a reversão de hoje, eu não acredito que isso vai acontecer. Acredito sim que o suporte a 20,80 vai ser rompido, com os preços caindo para 18. Vale, por outro lado... Pois não. O pessoal não ouviu direito qual é o objetivo de longo prazo da Petrobras? R$5. E o Francisco perguntou... Por que R$5?
porque é o objetivo de longo prazo. É lógico que ninguém vai trabalhar com isso, né? Talvez as pessoas possam trabalhar com as pessoas que pensam em ter Petrobras e que Petrobras é uma ação que não cai, que é uma boa ação. Eu digo que, tecnicamente falando, eu entendo isso daqui, como essa reta foi rompida, eu entendo que esse processo todo é uma formação de topo, e eu entendo que essa formação de topo, se provar ser uma formação de topo, especificamente com o rompimento do suporte abaixo do subprime a R$14, subprime foi R$14, um pouquinho acima de R$14. Então, se os preços vierem aqui abaixo desse suporte a 14,15, então confirma a nossa análise de que esse processo todo é uma formação de topo, e os preços caem a extensão desse processo aqui para baixo, que vem dar aqui provavelmente R$6 aqui é um valor. Mas isso é longuíssimo prazo, né? Eu nem sei porque eu mencionei isso, eu não gosto de criar polêmicas. Mas o que nos interessa é que no curto prazo a gente pode e deve testar esse próximo suporte a 18. Somente um fechamento acima do topo de hoje que eliminaria essa análise e faria os preços subirem para 23,20. O Francisco pede para você mostrar no semanal, Petrobras. Ok, Petrobras no semanal está a um clique de distância, está aqui. A gente, quando indexa a Petrobras, quer dizer, quando não indexa a Petrobras, e como esse gráfico vem desde 86, a gente vê esse período da inflação aqui, né? Mas eu vou deixar isso de lado, vou mostrar aqui. Aqui está o semanal. Isso é Vale, não é? Perdão, estou mostrando o Vale. Opa, falha nossa. Mas aqui agora a gente já vai para o semanal de Petrobras. E é isso aí. Quer dizer, então isso aqui a mim parece mais ainda uma formação de topo, né? Quando a gente vai para o semanal, e se quiser também a gente pode ver o mensal. No mensal isso aqui passa a ter características de uma simples reação, né? E parece que os preços estão se preparando para romper esse processo aqui e vir bem mais abaixo. Muito bem, vamos para Vale. E Vale eu volto para o gráfico diário. Então Vale a gente tem essa alta desde 1998. A rigor, eu como analista técnico posso imaginar que em função do rompimento dessa reta, os preços podem e devem vir até uma correção Fibonacci, que não aconteceu. O subprime está muito aquém disso, né? O primeiro número Fibonacci passa a 9 em Vale do Rio Doce. Vale a gente sabe que subiu muito por conta de uma coisa chamada China. China é um país que eu acho que está numa bolha. Os gráficos mostram que está na bolha, essa bolha já explodiu. Os preços das ações na China estão caíram muito, né? Quando a gente vê o gráfico comparativo, esse é um gráfico que eu tenho, que eu chamo do gráfico do desacoplamento do Brasil. Isso aqui é o começo, esse começo aqui eu juntei todos esses gráficos. O verde é Brasil, o azul é Estados Unidos, o vermelho é é China e o amarelo é a Índia. Então isso aqui é o começo do subprime, foi em agosto de 2007, perdão. Foi quando deu a primeira preocupação maior com o subprime, né? Depois disso o Brasil se descola, ele chegou a estar 51% acima dos Estados Unidos. Na queda do subprime, o Brasil colou nos Estados Unidos, vejam aqui, nós colamos nos Estados Unidos, mas a China já estava muito abaixo, e agora a China está muito abaixo. Vejam, a China está caindo desde 2010, está num processo de tendência de baixa, e acho que vai continuar. O Brasil não, o Brasil eu acho que está começando o processo de tendência de baixa, né? A China já está nitidamente num processo de tendência de baixa. Eu, por muito tempo, falei que eu entendo que esse gap vai fechar. Se os preços caírem, nós vamos cair mais do que os Estados Unidos e vamos juntar com eles, né? Então, isso eu acho que me traz muita preocupação para a Vale. E por outro lado, quando eu olho esse processo aqui, eu acho que um dia eu vou botar isso num livro de análise técnica e vou dizer, olha, gente, vejam que interessante, o mega cabeça e ombros que se formou em Vale do Rio Doce, no Brasil, durante os anos de 2010, 2011 e 2012.
porque eu entendo que esse nível, esse suporte importantíssimo aqui, vejam, ele é suporte dessa formação que eu chamaria de topo duplo, anterior à queda do subprime, que aconteceu aqui em 2008, e é o fundo desses, e é o nível também que passa por esses fundos aqui de 2009, de 2010, de 2000, mais um fundo de 2010 e esse fundo de 2011 também, né? Então, se isso acontecer, a projeção é essa aqui para baixo. Eu acho que nós estamos caminhando para ver isso acontecer logo mais. Isso traria os preços aí para 23, 22 reais. Seria uma queda bastante significativa, né? Mas quando a gente olha no longo prazo, a gente vê que é uma queda pequena, perto da alta. Quer dizer, nem traz os preços para próximos do fundo do subprime. Ocorre que formações de topo, quando acontecem, o objetivo delas costuma ser atingido a primeira, a segunda e muitas vezes a terceira vez, que eu acho que é provavelmente o que vai acontecer com o Vale, se acontecer o que nós estamos imaginando que deve acontecer aí com a economia mundial. Então, pergunta, Felipe. Nós estamos já no limite do nosso tempo, mas quem sabe podemos responder rapidamente aí uma pergunta. Então, PDGR3, o Geraldo que pergunta. Desculpa, eu não entendi. PDGR3. PDG bateu no nível de suporte, está testando esse nível importantíssimo de suporte que é 4,50 e vamos ver o que a gente tem aqui. É uma reversão bastante interessante. Nós tínhamos uma reta de resistência aqui, foi rompida. Isso nos dá a condição de imaginar que Fibonacci vai ser cumprido aqui nessa reação e acho que os preços caminham aí para 5,60. Não dá para dizer mais nada além disso. Se vierem a 5,60 e se romperem os 4,50, não, na verdade nós temos esse objetivo dessa formação de topo. Vejam, eu mostro aqui para vocês o que eu acho que é a formação de cabeça e ombros desse ativo, que vai ser muito parecido com aquela que eu mostrava de Vale. Então essa formação de cabeça e ombros nos dá um objetivo de baixa que está longe de ser atingido ainda, que está aqui por volta de 3. Então, na verdade, eu acho que no médio prazo nós estamos caminhando com o PDG para 3, mas no curto prazo a gente tem condições nessa que eu entendo ser uma reação, que eu entendo será uma reação da tendência de baixa que deverá ter continuidade. Ó, vejam como orna isso aqui, né? Se eu puser isso aqui nesse gráfico, essa reação aqui cabe perfeitamente, né? O mercado deu uma estilingada para baixo, caiu 45%, aí teria uma alta de 26%, para depois voltar a cair. Então não recomendo compra, eu acho que não tem mais espaço para compra. Quem está vendido, eu acho que se não for estopado ainda, deve colocar seu stop acima desse topo aqui a 5,40, pelos 5,50, por volta de 5,50, ou talvez até acima dessa resistência, que é o primeiro número Fibonacci aqui a 5,60, né? Nós costumamos usar o gráfico intraday de 15 minutos para ver em que nível colocamos os nossos stops. Outra, Felipe. A próxima pergunta é EZTC3. EZTEC. Quem pergunta é o participante GR8TZ. GR8, olha, EZTEC está nessa tendência de alta. Tivemos um primeiro movimento de alta, um segundo movimento de alta. Entendo que estamos na onda 5 dessa onda impulsiva. E no processo dessa onda 5, nós podemos traçar aqui. No processo da onda 5, a gente podia imaginar que nós tivemos 1, 2, 3, 4 e uma onda 5 estendida aqui, né? Mas isso aqui é uma reta de suporte de médio prazo que tem 1, 2, 3 meses, foi rompido, o mercado rompeu com uma bandeira de baixa e essa ação tem toda a característica de bandeira de baixa, me levando a crer que os preços caminham para o teste dessa reta que deve acontecer aí a 19, onde tem suporte aqui dessa acumulação de fevereiro. E
E aí nós vamos ter o teste dessa reta suporte de longo prazo. Se for rompida, reverte esse processo todo e aí o buraco é mais embaixo, né? Aí a gente vai pensar em correção Fibonacci, que pode trazer os preços para 8. Mas a tendência de alta, vocês sabem, só acaba quando termina. Então, acho que temos um viés de baixa para o curto prazo e indefinido para o médio e longo. Felipe. Da Esther. Esther quer saber de dólar. É uma boa pergunta, Esther. Vamos lá. Commodities, dólar. Eu vou te mostrar o mercado futuro e depois eu te mostro o mercado à vista. Isso aqui é um dos indicadores que me fazem ficar muito tranquilo com relação à nossa análise de que nós vamos ter uma baixa de longo prazo na Bovespa e que ela está começando. Vejam o que aconteceu com o dólar. Vejam essa reta que eu tracei, minha gente. Esse é o gráfico do dólar para junho, mas ele tem 3 pontos. O primeiro ponto é distante 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. O segundo ponto é distante 7, 8, 9 anos. Quer dizer, é uma reta de tendência de baixa de 9 anos. Faz 9 anos que o mercado de dólar vinha respeitando esse rumo de baixa. E parece que deu uma banana para esse rumo de baixa. Agora, hoje nós tivemos uma reversão, foi um engolfo. Isso deve provocar uma acumulação ou talvez até um pullback aqui para essa antiga reta, para daí o mercado tomar fôlego e eu entendo, na minha visão, voltar a subir. Vamos ver o dólar à vista. Está aqui. Opa, foi mal aqui. O dólar à vista, nós também tivemos uma reversão. A reta que a gente traça não vem de lá, mas ela vem de cá. Também foi rompida, os preços estão num nível, eles na verdade romperam, eu entendo, esse nível aqui, e hoje tivemos o fechamento na mínima do dia, mas não chegou a ser assim uma reversão, a gente pode chamar isso aqui de uma nuvem negra, a gente pode ter uma presença reta suporte aqui, acho que boa chance que o mercado se acumule, ou venha buscar aqui um suporte o suporte a 1,90, né? Um suporte bem importante. Mas não acredito nisso. Acredito nisso aqui. Felipe, última pergunta? Senão eu vou tomar pito do meu amigo Marcos Mazagão, que acho que, se não me engano, é quem vai estar de novo com vocês, né? Então vamos lá, última pergunta, Itaúsa. Eu vou rapidamente mostrar o índice financeiro, que é por que nós estamos vendo só 2000 e atualizar? São parâmetros. O índice financeiro só tem esse período aqui mesmo, por isso que nós estamos vendo isso. Ele está numa bandeira de baixa. Eu acho que está madura para ser colhida já. Itaúsa. A gente rompeu, eu entendo, essa reta. Vamos adequar essa reta para os últimos fundos aqui, sob qualquer aspecto, ela teria rompido essa reta. Fez uma bandeira, fez outra, está fazendo, eu entendo, outra bandeira. Agora, hoje, fechou na máxima do dia, então isso sugere possibilidade de retorno para fechar esse gap que foi aberto aí no final de abril. Mas acho que é um processo de reação da tendência de baixa que deve continuar. Eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, indexado em dólar, que, se não me engano, ele tem algo interessante para nos mostrar. Essa reta que eu queria mostrar a vocês. Vejam como está muito mais bem definida esse gráfico, essa reta no gráfico indexado em dólar. E
indiscutivelmente essa reta foi rompida. Ela tem o primeiro ponto aqui em 2002, quer dizer, isso aqui mostra que, tchau, acabou para Itaúsa o processo de alta que se iniciou com o ciclo do presidente Lula, né? Isso aqui nos dá condições de, em dólares, a gente traça Fibonacci traçando aqui no fundo do subprime. Então, o rompimento dessa reta nos leva a crer que o mercado vai sofrer uma correção mais acentuada, inicialmente rompendo aí o suporte importante a 8 e caminhando para o fundo do subprime que está por volta dos 3. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua audiência, por prestigiarem o nosso trabalho. Conheçam o nosso produto, por favor, que nós lançamos hoje. Vocês podem ter essas nossas indicações durante 7 dias, testar a eficácia dela e eventualmente nos prestigiar aí contratando o nosso produto, que tem um precinho bem baratinho. Ok, muito obrigado, até a semana que vem.